Aleluia, Senhor. Graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja do avivamento, não é, pastor Jurandir? Igreja que crê, igreja que trabalha, igreja que põe os pés na água para ver verdadeiramente acontecer. A palavra do Senhor, ela já está posta à mesa. Cabe-nos ceá-la. Acabamos de fazer isso, amados, ceamos. Ceamos na promessa do Senhor. Todas as suas promessas, todas as suas profecias serão cumpridas até a sua volta. E com a sua volta, sim, com a sua volta, vai se estabelecer todas as coisas. Cabe ao céu retê-lo, até que todas as coisas sejam preparadas na terra, para que o Senhor possa estar conosco. Amém? Eu gostaria... hoje o Senhor me deu uma palavra, remoeu, na verdade, a minha vida, com uma palavra, e eu creio que ela vai ser um despertar para a nossa igreja, e um despertar para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor, e para aqueles que estão passando por esse tempo. Todos nós estamos passando por esse tempo, cada um de uma maneira diferente, cada um está tendo uma visão diferente de tudo isso que tem acontecido. Mas eu espero que a palavra de Deus possa entrar como uma espada afiada no mais profundo do cerne da nossa alma, e possa dividir aquilo que nós pensamos, aquilo que Deus verdadeiramente quer nos falar, aquilo que Deus quer trazer à memória, que pode estar ainda dormindo sobre nossas mentes, todas as palavras que Ele falou, tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já entendeu, que você já ouviu sobre quem é e o poder que Ele tem sobre nossas vidas, que esse poder e essa memória espiritual venha sobre nós nessa manhã, venha trazendo revelação, compreensão e entendimento daquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Pai, no nome de Jesus, entrego minha vida em Tuas mãos, Pai. Como sempre, Deus, dependo exclusivamente de Ti. Faz de mim Teu instrumento, Senhor, da Tua palavra, que Tu possa vir com poder e graça, assim como foi dito agora, Senhor, não só nesse local, mas em todos os lares que agora ouvem, ou que depois possam ouvir essa palavra. Sê, Senhor, com essas famílias. Pai, no nome de Jesus, reforça-lhe a esperança, a fé, Senhor, a certeza daquilo que Tu tens para nós nesse tempo. Não deixa, Senhor, com que nós sucumbamos na nossa fé. Não permita, aliás, Senhor, não permita. Porque nós somos fracos e nossos pés resvalam, Senhor. Muitas vezes estamos caídos, entristecidos, desanimados. Mas jamais, Senhor, jamais seremos completamente destruídos, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consola, Senhor. Mesmo que andemos, Senhor, no vale da sombra da morte, sabemos que Tu estás conosco, Pai. Ser com todos aqueles, como foi orado, Senhor, todos os que estão nos hospitais nesse momento, que estão clamando, Senhor, por um tratamento perfeito, estão clamando, Senhor, por sair dali. Senhor, no nome de Jesus, eu quero repreender o medo, Senhor, o medo, a ansiedade, a tristeza, a depressão, a opressão, Senhor, que esse tempo tem trazido sobre nossas vidas. Faz isso, Senhor, sobre nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, amados. A palavra de hoje, eu a nominei. Passemos, vamos atravessar para o outro lado. Amém? Passemos, entre aspas, vamos atravessar para o outro lado. Isso foi o que Jesus falou em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu quero só lembrar a estrutura, o contexto e o momento em que Jesus falou sobre isso. É interessante porque Jesus estava ensinando aos seus discípulos em parábolas. Se nós formos para para o início do capítulo 4, vamos começar com a parábola do semeador, e ele falava do reino. Depois, para a parábola da candeia, e ele fala do reino.
Depois, para a parábola da semente, e ele fala do reino. Depois, para a parábola do grão de mostarda, e ele fala do reino. E logo depois, ele fecha a sua voz, ele fecha o seu discurso com os seus discípulos, fazendo dessa forma. Marcos, capítulo 4, versículo 35. E ele diz: e naquele dia, sendo já tarde, amados, sendo já tarde, muitas vezes achamos que está tarde, mas a tarde também é um período de tristeza. Na área de psicologia, nós temos 2 tipos de depressão. Temos a depressão que você acorda pela manhã com ela, e temos a depressão no final da tarde, no decair da tarde. A depressão no decair da tarde, ela é praticamente uma depressão congênita, vamos falar dessa forma, em termos de espírito. E por que é isso? Porque era no final de tarde que Deus se encontrava com Adão, que Deus encontrava ali com Eva. E havia tanto um gostoso momento, quando depois daquele tempo passa a existir uma tristeza profunda pela falta dele. Mas eu quero só dizer, já era no final da tarde. E Jesus fala assim, naquele dia, sendo já fim de tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. O dia quase estava acabando. E ele disse: passemos para o outro lado. Ele estava falando em pegar barco, e está aqui, pegaram então o barco. E é interessante, eu não sei se vocês já prestaram atenção nesse texto, que não só o barco dos discípulos, onde estava Jesus e seus discípulos, mas como também outros barquinhos. Outros barquinhos. Esses outros barquinhos, provavelmente menores do que o barco que ele estava, vocês imaginam, então, deixem em sua mente que também havia barquinhos. Pessoas, talvez menores na fé, não eram seus discípulos, mas eram os seus seguidores, estavam em barquinhos. Quando? E levantou-se grande tempestade de vento, e subiram-lhe as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, o barco já estava ficando cheio de água. E ele, então, estava na popa. Gente, o barco tem proa, que é a frente, e tem a polpa, que é atrás. Jesus estava deitado na polpa do barco, atrás do barco. Só que não só ele estava deitado, mas ele estava, olha só o que diz, Jesus, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele estava bem. Ele não estava sentindo aquele barulho batendo na cabeça, porque havia uma almofada. Ele estava tranquilo, ele estava relaxado, ele estava feliz. Ele tinha a certeza de que iria chegar no outro lado. Mas vamos lá. E despertaram-no, lhe dizendo: mestre, mestre, não te importa que perecemos? Ou seja, mestre, mestre, não te importa que vamos morrer aqui? Nesse tão grande turbulência. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Diga grande bonança. Amados, houve grande bonança. Existe um ditado que diz que depois da tempestade existe uma grande bonança. Aleluia! E nós cremos isso, mas por quê? Por causa do dito popular? Não, porque está escrito na palavra, e não só escrito, mas foi vivido pelo aquele povo, pelos discípulos e também pelos barquinhos que lá estavam atrás, sofrendo. Meu Deus, nem Jesus estava lá. Eles deviam ter tido muito mais preocupação e muito mais medo. Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Jesus vira para os seus discípulos e diz: uau, vocês estão comigo há tanto tempo, por que sois tão tímidos? Vocês sabem e viram o que eu fiz, porque sois tão tímidos na fé. E ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor,
E diziam uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Significa, amados, que eles ainda não tinham conhecimento profundo de Jesus. Eles não conheciam até que ponto Jesus podia chegar a seu favor. O Mar da Galileia, na verdade, ele é um lago. Ele é um grande lago. Apesar dele ser grande, a travessia dele é tranquila. Nós fizemos essa travessia. Creio, o pastor Jurandir, quando esteve lá, também fez a travessia. O Mar da Galileia, quando o tempo está calmo, os ventos favorecem, você atravessa ele rapidinho, apesar dele ser um mar grande. Mas é uma travessia tranquila. Mas versículo 35 começa com o comando de Jesus. Não podemos nos esquecer. Ao cair da tarde, vamos, importa-nos atravessar para o outro lado. Eu quero que você fique pensando no seu coração, pensando no tempo que você está vivendo, na sua vida atual, nos seus problemas atuais. Escute Jesus dizer: importa que atravessemos. Importa, vamos atravessar. Essa expressão é muito importante para nos lembrar o que se passa conosco durante este tempo. Alguns momentos da nossa vida costumamos dizer, quando as situações estão muito, muito, muito difíceis e não mudam, nós precisamos mudar de janela. Eu sempre falo isso, muda de janela. Às vezes você está na janela do fundo da sua casa, você está vendo onde se coloca o lixo, onde se coloca os entulhos, onde a gente guarda coisa que não quer mais, onde os animais talvez vivam ali, onde há sujeira, isso se chama quintal. E eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo, porque tem pessoas assim, você quer aconselhar e nada está bem. Não, assim não dá. Não, assim eu já fiz. Não dá certo por isso. Não adianta, você quer ajudar, mas não dá. Então muda de janela. Você está na janela errada. É necessário uma mudança. Tem ventos da nossa vida que é preciso mudar. É preciso que a gente mude. Mas para mudar, nós temos que atravessar tempestades. Muda de paisagem, muda de janela. Estamos vivendo literalmente uma tempestade. E dia após dia, parece que ela só aumenta, parece que não há tempo de acabar. Todos os dias, notícias mais, acontecimentos mais. Todas as horas achamos que as coisas vão melhorar, mas não melhora. Vem uma notícia, vem algo extraordinário, vem algum golpe, vem algo que a gente não sabe explicar, dia após dia. Ele não deixa esquecer que estamos passando por uma terrível tempestade em todas as áreas das nossas vidas. Nos cercam. A tempestade atingiu as 7 montanhas espirituais das nossas vidas. Atingiu a nossa saúde, atingiu a economia, atingiu a educação, atingiu a mídia, atingiu a família, atingiu os negócios. Esse vento veio e parece ter atingido toda essa parte. São coisas grandes, formadas já por anos. E tudo isso vem atingir as nossas vidas. Por algumas vezes podemos acreditar que aquele que não dorme, aquele que não dormita, assim como fala o Salmo 121, aquele que é o nosso norte, talvez desta vez esteja dormindo, será? Talvez desta vez está dando um cochilo, será? Como aqueles profetas, como os deuses de Baal, como Baal e seus deuses, assim como Elias disse, chama mais alto, porque talvez eles estejam cochilando. Será que isso tem acontecido com o nosso Deus? Será que Deus dorme, cochila? E então, talvez ele não esteja se importando. Talvez seja o momento, e vimos, e ouvimos, e falamos até quantas vezes está chegando a hora de Jesus voltar. Falamos isso, mas isso é para uma outra pregação. Mas eu quero que vocês coloquem o seu foco no que tem acontecido, não só com você,
com a sua casa, com sua família, com o nosso país, com o nosso Estado, mas com o mundo de forma geral. A Bíblia nos conta que Jesus não estava dormindo na proa do barco. Jesus estava dormindo na popa do barco, mas estava confortavelmente da sua almofada, enquanto os discípulos estavam lá trabalhando, jogando a água fora do barco, a tempestade batia, eles se seguravam porque achavam que ia cair, preocupado com aqueles outros barquinhos. Mas Jesus estava ali dormindo. Talvez eles não se interessassem por aqueles discípulos. Os discípulos pensaram, nós vamos nos afogar, e ele aí dormindo. Será que esse é mesmo aquele que nós esperávamos? Será que ele é o Messias? Será que ele veio para isso? Será que ele está do nosso lado ou ele está contra nós? Mas também, naquele momento, talvez tenha passado na cabeça de alguns sobre as parábolas do reino. Talvez esteja passado na cabeça de alguns a respeito da parábola do grão de mostarda, que tão pequeno que é, mas quando ele é plantado, ele cresce, ele vive uma grande árvore. E se tivermos fé como um grão de mostarda, diríamos para o monte, mude-se. Diríamos para aquela tempestade, pare, o mar cala-te. Mas nada disso foi feito. Jesus dormia. Parece que os discípulos não prestaram atenção, ou também não se esqueceram desta parábola. Eu creio mais que eles não estavam mais nem lembrando do que foi dito. Até porque ele diz, por quê? Na primeira parábola, quando a gente vê aqui do semeador, ele faz, vem cá, por que você fala em parábolas? Por que você fala para que a gente não entenda? Mas você vai me explicar, e os outros que não entenderam? Depois vocês leem. Aí no versículo 11, ele disse, a vós vos é dado saber o mistério do reino, mas ao que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. A vós, a nós, nos cabe saber o mistério do reino. Nos cabe saber os mistérios do reino. Não nos cabe duvidar. Versículo 39. Então Jesus repreende esse vento e diz, aquieta-te, e ao mar fala, cala-te, e houve uma grande bonança. Amados, haverá bonança nas nossas vidas. Amados, haverá bonança no mundo. Amados, haverá bonança no estado de Pernambuco, haverá bonança no Brasil, porque essa tempestade que nós estamos passando só foi vista no ano de 1800 e que na gripe aviária aqui no Brasil, mas só simplesmente se tratou de uma pandemia. Não se tratou de uma pandemia política, nem social, nem de injustiça. Hoje nós estamos vivendo todas as montanhas juntas, trazendo uma tempestade sobre nossas vidas, nunca antes calculada nem vista. Mas aquele momento é como se Jesus estivesse dizendo, calma, nós estamos atravessando. Jesus nos diz hoje, calma, nós estamos atravessando. A palavra de Jesus, a princípio, foi, olha, importa que atravessemos. Ele já tinha dito que iria chegar do outro lado. Ele já tinha dito, nós chegaremos do outro lado, porque importa que atravessemos. E ele os repreende pela fé lamentável, pelo medo inconsequente, pelo esquecimento daquela parábola tremenda que é o grão de mostarda. Isso nos lembra de como o mundo estava antes de 2020 e de como estava o Brasil. Eu quero lembrar para vocês. Tudo em desenvolvimento. Havíamos saído de um governo sufocante, socialista, corrupto. Havíamos visto a maior operação anticorrupção já existente no Brasil. Estou falando de onde moramos. Fora isso, do mundo, vocês podem comparar o que houve no mundo. A maior operação anticorrupção já existente no Brasil, a Lava Jato,
políticos e empresários, doleiro, ex-presidente sendo preso e julgado. Nunca antes havíamos visto tal façanha no nosso país. A economia crescendo, o desemprego caindo, a miséria diminuindo, tudo estava indo como esperávamos havia anos. E, de repente, não mais que de repente, veio a tempestade. Esta tempestade que nos sacudiu, esta tempestade que bateu em nossos rostos aqueles pingos terríveis de chuva açoitando nossos corpos, essa tempestade da gente olhar para o nosso barquinho, o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa empresa, a nossa despensa sendo sucumbida, quase que morrendo, afogada pela quantidade de águas maldosas que entraram em nossas vidas. Nunca antes tínhamos visto sobre isso. Tanta turbulência, medo, pandemia, mortes, chegando até perto de nós. Morte de entes queridos, que sem podermos ao menos se despedir. Fome, desemprego, falta de justiça, injustiça, corrupção, injúrias, calúnias. Não temos mais em que confiar. Pergunta: será que a água está sucumbindo o nosso barquinho? Apesar de andarmos com ele? Ele dorme e não se importa? Não, nunca, nunca, nunca. Ele nunca perdeu o controle de nada, amados. O Senhor jamais perderá o controle de qualquer situação. O Senhor jamais perde o controle das nossas vidas. Em tempestades, devemos ancorar o nosso barco nas palavras poderosas que o Senhor fala neste livro. Devemos ancorar. Devemos ir para a palavra de Deus e usá-la como arma poderosa das nossas vidas. A palavra de Deus diz que eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele. Mas ele diz: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa. Ele não dorme. Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem cuida de ti. O Senhor é quem cuida da tua família. O Senhor é quem cuida das tuas finanças. O Senhor é quem cuida dos teus bens, tuas propriedades. O Senhor é quem cuida daquilo que diz respeito a você. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. O Senhor te guarda. O Senhor é a sombra na tua direita. O Senhor é a sombra à tua esquerda. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre, glória a Deus e amém. Porque este é o guarda de Israel, esse é quem te guarda. Não tenha medo, não tenha medo, não sucumba, o barco não irá afundar. Precisamos agora, igreja, surpreender o nosso mestre, respondendo heroicamente com fé, diante de tanta turbulência desse tempo, e assim chegarmos ao nosso destino prometido. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não prevalecerá, não vai ganhar, não irá vencer, não irá fazer isso, porque o Senhor é quem nos guarda. Desde o início, amados, desde o início da pandemia, veio a palavra do Senhor para os
grandes profetas, não só dessa nação, mas do mundo. Eu diria não grandes, eu diria profetas. Profetas não têm tamanho, apesar de a Bíblia diz profetas menores, profetas maiores, mas isso não é pela qualidade, não é pelo respeito, não é por tanto de profecias que eles disseram, é apenas uma forma deles colocarem, um escreveu mais, outros escreveram menos, mas todo profeta é profeta. Todo aquele que abre sua boca e profetiza essa palavra. O Senhor, antes de atravessar, ele disse, atravessemos. Ele estava falando, importa que toda palavra que sai da boca de Deus, ela possa vir a ser plantada no nosso coração. Precisamos surpreender esse mestre, respondendo dessa forma, heroicamente, queridos. Não tenha medo, porque o Senhor dará ordem a nosso respeito. Ele dará ordem ao nosso respeito. No momento exato, a mão do Senhor vai estar sobre tudo isso. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, como eu estou viva hoje. A hora certa, o Senhor vai pôr as suas mãos em todas as áreas, em todas as montanhas. Mas nós precisamos atingir essas montanhas. Nós precisamos fazer parte dessas montanhas. Nós precisamos ser sal e luz. Não sal jogado no chão para que o outro venha pisar. Nós precisamos ser sal fora do saleiro. Mas não o sal insípido, onde as pessoas venham e pisam. Nós precisamos mudar a situação através das nossas palavras proféticas. Então, eu dizia que nesse ano de 2020, o ano que passou, foi um ano que se determinou, não, o ano que Deus deu ao profeta, 2 Crônicas 20 e 20. Sabemos disso, já falamos disso. Crê nos profetas, não é? Prosperarás, crê nos profetas e ele vai dar. Vamos lá, vamos rever sobre isso. Lá em Crônicas, não é? Creia no Senhor teu Deus, mas a palavra, olha, creia no Senhor. Eu quero só que a gente lê, para a gente grifar algo importante aqui, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Israel, credes no Senhor nosso Deus, estarei seguros. A gente só muito lê, crê nos seus profetas e prosperareis. Crê no Senhor teu Deus e serás seguro, estarás seguro. Crê nos profetas e prosperarei. A palavra prosperar significa você dar um passo adiante e não um passo para trás. Quando se fala que os profetas, crê nos profetas e prosperarás, porque o profeta, ele é aquele, sabe, que indica para você. Ele indica para você onde você deve ir. Porque através da sua palavra, Deus fala para ele e ele aponta aonde deve ir. Prosperarei, andarei, darás um passo adiante. Amém? Está entendido? Então, o texto tem que ser lido todo. O texto tem que ser visto todo. O ano de 2020, que foi dito o ano de visão dupla. Ouviram isso? Visão dupla. Visão dupla. Veríamos, então, duas situações. É como se nós estivéssemos com a visão dobrada. E nós vimos aquilo que estava no real e aquilo que estava no obscuro. Porque foi armado no mundo espiritual maligno tudo contra o povo de Deus. E ainda está sendo armado isso. Porque importa para ele querer nos derrubar, e não aqueles que são aliados. Teríamos visão dobrada, porque Deus iria desenhar e não mais explicar tudo aquilo que ele já havia falado. E esse tempo todo falamos, Deus não mais explica, ele desenha, porque as coisas estão aí, olha, as coisas estão aí, olha, as coisas estão aparecendo, olha, isso aqui, olha, isso aqui. Então, nós podemos ver e entender que foi verdadeiro. Nossos olhos seriam abertos de forma dupla. O ano de crer em profetas e andar pela fé. Esse tempo cumpriu e ainda se cumpre, ainda está se cumprindo.
Vamos lá no Crônicas, capítulo 20, versículo 15 agora, tá? Anda mais para frente um pouquinho, e eu já desmarquei aqui a minha, vou ter que correr lá de novo. 20, 15. Olha lá. A palavra do profeta para o que ia acontecer. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zive, e os acharei. Aliás, no 15, e disse, dai ouvido todos os Judá, e vós, moradores de Israel, e tu, ó rei Josafá. Isso era o profeta, tá? O profeta Jaziel falando para o rei de Judá. E tu, ó rei de Josafá, assim o Senhor vos diz, não, como é que está na palavra de vocês? Não tem mais, não tenha medo, certo? Não tem mais, é não ter medo? Não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Porém, contudo, ele não disse, vocês não precisam ir. Ele não disse, fiquem todos em suas tendas, que eu farei a obra. Ele não falou isso. Já falei isso aqui uma vez. Ele disse, prepara, a peleja não vai ser sua, porém, amanhã descereis contra eles. Ora, a peleja não é nossa, porque nós vamos descer, mas está aqui escrito, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zive, e os achareis no fim do vale, dentro do deserto de Jeruel. E nós vamos ver o que acontece. Não tenha medo, não desanime por causa da grande multidão, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. A batalha é de Deus. Há uma grande multidão contra o povo de Deus. Há uma grande multidão contra a nação. Há uma grande multidão contra a humanidade. Mas essa peleja não é nossa, é de Deus. Nesse texto podemos ver um cenário desafiador, desanimador, sendo tomado pelo medo. Era a tempestade deles naqueles dias. Assim como é a nossa tempestade nos nossos dias. Como agora estamos vivendo, parece que tudo cresce e fica maior que a nossa capacidade de entendimento e de resolução. Como resolver? Quantas vezes olhamos para um lado e para o outro? Oi, e aí? Quem vai resolver isso? Quem? Quem vai fazer a CPI do Covidão acabar? Quem? Quem? Está tudo errado. Toda mentira. Tudo dizendo erradamente. Tudo armando. É uma armação completa. Quem vai ser a nosso favor? Vocês estão vendo. Chegaremos lá. Nesse texto podemos ver isso. Como agora também estamos vendo essa capacidade de resolução. Como iremos combater as injúrias, as calúnias? Como iremos combater o vírus com a vacina? Só dá 50%, 60%. Como iremos combater o pânico? Como iremos combater o medo? Como? Versículo 24. Vamos lá? Vamos lá, o 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Estão entendendo aqui? Porque quem era que estava contra Josafá? Moabe e Amon. Lembram de Moabe e Amon? Filhos de Ló. Moabe e Amon e os moradores de Seir estavam contra Judá e Israel. Porém, o que é que nós vamos ver aqui? Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, contra os que estavam aliados, para destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros e o quê? Destruíram-se. Eles mesmos se destruíram. Um destruiu o outro. A resposta para aqueles dias foi o louvor. E a gente pode ver mais tarde, existiu o louvor. E Deus disse, manda os adoradores com louvor.
ao nosso Deus, que pode ser em forma de cântico. Adorar a Deus não é só o louvor do cântico, mas adorar a Deus é com palavra, com ações, com seus bens, com ações de graça. Nos leva forte para o campo de batalha. Adoração e louvor a Deus nos deixa forte no campo de batalha. Por mais que você esteja passando, adore o Senhor. Seja Ele com cântico, com salmos, dando sua vida pelo outro, dando seu tempo, dando seu dinheiro. Querido, isso é adoração a Deus. Adorar a Deus. Fale dEle. Diga quem Ele é para você, o que Ele representa para a sua vida. Isso é adorar o Senhor, é dar ações de graça. Nos leva forte ao campo de batalha, onde apenas iremos apreciar a degradação e a autodestruição dos nossos inimigos. Precisamos disso. Ações de graças. Louvor a Deus. Dar a nossa vida a Ele. Dar a nossa vida pelo irmão. CPI do Covidão, falei dela. E vou falar mais, um pouco. Por si só, ela está se desvendando. Vocês estão vendo isso? Vocês estão acompanhando? Está se desvendando. Está mostrando quem, na realidade, os inimigos são. Estão se voltando um contra o outro, se desentendendo, mostrando quem são verdadeiramente. O cenário político tem um mau cheiro. As pessoas tiram as máscaras e mostram seu próprio caráter. Por mais que eles queiram destruir aquilo que está correto, eles estão autodestruindo-se. Para onde estamos atravessando? Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos atravessando? Para onde o Senhor diz, importa-nos que atravesse para o outro lado. Querido, vamos atravessar para o outro lado? Isso é semelhante, e eu me lembro, quando Josué atravessou o Rio Jordão para a terra prometida. Mas ali foi necessário obediência e memoriais. Obediência e memoriais. Primeiro, os inimigos de Israel, ao ver a travessia do povo, desfaleceram-se os ânimos. Estão vendo aí? Vocês podem chegar até lá. Vamos lá no livro de Josué, a gente pode ir ou pode só ouvir. A palavra diz que desfaleceram-se os seus ânimos. Depois, o povo faz uma aliança na circuncisão. A aliança com Deus é importantíssima. Livro de Josué. Cheguem ao livro de Josué, capítulo 4 ou 5. Vamos lá? Capítulo 5. E a gente pode ver aqui, olha, a partir, porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, aqui. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitaram desde o Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam de pé, junto ao mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão e diante dos filhos de Israel, até que eles passassem, desfaleceram-se os corações, e não houve mais ânimos nele, por causa dos filhos de Israel. Josué capítulo 5, a partir do versículo 1. Precisamos desfalecer o ânimo dos nossos acusadores, dos nossos inimigos. Segundo ponto, aqui mais tarde, para que a gente não tenha que ler todo o versículo. Se fez uma aliança, Josué circuncidou todos aqueles que nasceram no deserto, que não foram circuncidados antes, no tempo de Moisés. Entenderam? Houve uma aliança. Que aliança nós estamos fazendo com o nosso Senhor? Que propósito você tem feito com Ele durante esse tempo? O que você fez que se aliançou mais ao Senhor durante esse tempo? Terceiro, Deus tirou a desonra, a vergonha do povo.
Deus vai tirar a desonra, a vergonha, e diz que o opróbrio do Egito foi tirado ali, o opróbrio, a vergonha do Egito, por ser escravos. Precisamos mudar, deixarmos de ser escravos para sermos vencedores e libertos. E para culminar a libertação e a liberdade deles, houve-se a Páscoa. Josué fez a Páscoa, lembrando da liberdade, lembrando futuro, apontando como profeta para a ressurreição da morte para a vida, assim como foi Jesus. Cessa-se o maná. Ui, e agora? Mas vem o melhor, vem a bonança. Passaram a comer do melhor daquela terra. O maná para, não é mais tempo de maná, igreja, é tempo de comer o melhor da terra. Não vamos nos satisfazer com o maná diário que querem que a gente coma. Existem provisões tremendas guardadas nos depósitos do Senhor, e é para a tua vida, é para a sua casa. É para a igreja do Senhor, é para o ministério do Senhor. É para abrirmos os braços e matar a fome de quem tem fome. Para dar moradia a quem está na rua. Cessa-se o maná, mas vem algo maior. Vem o melhor da terra para a sua vida. Busquemos, pois, ser luz e sal para os povos. Busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquemos, lembremos-nos de que está escrito nas tábuas do nosso coração, com a palavra que Jesus falou. Vamos atravessar para o outro lado. Faça essa palavra de Deus o dínamo da tua vida hoje. Aleluia. Faça da palavra de Deus a profecia da tua vida hoje. Eu gostaria de lembrar vocês três versículos importantes para esse tempo. E eu quero deixar ele no coração de vocês, no coração da igreja Rema. Para que a gente possa dar um passo, prosperar, dar um passo para frente. Amados. Na nossa visão, no nosso entendimento, na nossa vida, no estabelecimento, em todas as coisas. Vocês podem chegar no livro do Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Eu quero dizer a vocês, Jesus vai voltar. Isso é fato. Dia e hora, ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, só o Senhor. Muitos, e já falamos, estamos vendo, mas já via-se isso antes. Deus tem dado uma metanoia na minha cabeça, está mudando. Deus tem dado um nó em muitas revelações, mas não é o momento. Mas eu quero dizer a vocês, e eu quero dizer, Jesus vai voltar sim. Está perto ou não, Ele sabe. Ele sabe. Mas há algo importante que nós precisamos entender. Nós precisamos colocar no nosso coração e começar a entender, não só no raciocínio, mas também no espírito. E ele diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Estive lendo uma estatística ontem. Aquilo que a China diz, que tem menos de 100 mil cristãos em toda a China, isso é mentira. Isso é mentira. Tem muito mais de 258 milhões. A China tem mais do que quase a população do Brasil de cristãos, e ela não publica. A glória de Deus encherá essa terra, queridos. Muçulmanos estão sendo convertidos, queridos. Judeus estão sendo convertidos, porque a glória de Deus encherá a terra. Encherá essa terra através da tua vida e da minha vida. Através da vida daqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Podem ir agora em Isaías 60. Mais um texto que... Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Agora nós vamos para Isaías 60. Isaías 60,
versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Ai, Bíblia Nova é assim, a gente fica abrindo. Agora, ok. E a palavra diz, olha, aqui no versículo de 1 a 3, e ele diz isso hoje para a igreja. Essa palavra, esse texto, eu dei para a pastora essa semana. Lembra, amiga? Semana você vai ouvir e você vai lembrar. A palavra diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A igreja precisa deixar que a glória de Deus seja vista em nós. Em nós. O mundo pode estar abalado, o barco pode estar cheio, mas nós não vamos sucumbir. O Senhor vai nos levar para outra margem. E para terminar, Atos capítulo 3, a partir do versículo, Atos capítulo 3, versículo 21, a palavra diz, estava se falando de Jesus, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o início. Convém a Deus que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo. Precisamos colaborar com o Senhor para que haja restauração de tudo até a volta do Senhor. Amada igreja, convém que possamos ir para o outro lado. Convém que possamos ir para o outro lado. Não importa a tempestade que estejamos passando, importa o poder do Senhor na tua vida, na minha vida. As palavras e as promessas do Senhor são vivas. O Deus não está dormindo, Ele tem controle de tudo e nós estaremos com Ele do outro lado. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra do Senhor para hoje. Igreja do Avivamento, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Sobre ti o Senhor derrame a paz, a alegria, que o Senhor possa abençoar a tua família, a bênção do Senhor seja sobre ti, do lado, adiante, que venha sobre ti todas as bênçãos da saúde, da paz, da prosperidade, que haja alimento no seu lar, que haja paz no seu lar, que haja alegria no seu lar, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Até então, próximo domingo, que estaremos, eu não sei ainda como, se ainda estaremos, me parece que vamos estar ainda remoto. Houve uma postergação desse, que eu não sei o que é, desse decreto, não é? E eu creio, mas isso não impedirá a igreja de atravessar para o outro lado. Isso são os ventos. Isso são as tempestades. Fales disso. Cala-te, tempestade. Cala-te, governo corrupto. Cala-te, 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 porque o povo de Deus vai passar para o outro lado. No nome de Jesus. Amém.